dia maravilhoso. E o nosso convite aos irmãos, às irmãs que chegam e os irmãos estão orando, que você entre, ajoelhe e ore. Não fique lá fora perdendo o tempo seu, como se estivesse respeitando os irmãos que estão em oração. Você entra em silêncio, ajoelha e também dobrando seu joelho, ore ao Senhor, porque nós precisamos muito do poder da oração, do efeito do poder da oração. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao nosso Deus, iniciando o nosso dia do Senhor. Hoje é um dia especial, é o dia do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós, Senhor Deus, o invocamos nesta hora, Senhor, quando estamos aqui na Tua casa, para o Teu louvor, a Tua glória, nestes dias, ó Deus, em que Tu nos tem instruído para nos tornarmos ceifeiros da Tua seara, não apenas semeadores, mas ceifeiros, mas aqueles que colhem, aqueles que recolhem os frutos que já estão prontos para serem colhidos. E quantas pessoas, ó Deus, estão por aí ardendo seus corações para serem recolhidas, porque já receberam a palavra, porque já foram tocadas pelo Espírito, mas são poucos obreiros. Por isso, Senhor Deus, multiplica na Tua casa os obreiros, multiplica, Senhor, de maneira que cada servo Teu se torne um ceifeiro, se torne um colhedor de almas, porque as almas estão aí prontas para serem recolhidas ao Teu aprisco, recolhidas à Tua igreja, e querem ser batizadas, querem ser preparadas. Assim, ó Deus, trabalha no coração dos Teus servos, preparando-os para este mistério. Ó Deus amado, que os corações estejam ardendo, Senhor Deus, para esta preparação, porque, ó Deus, aqueles que se preparam para colher serão melhores colhedores, colherão muito mais, terão o melhor resultado da sua obra e alegrarão aqueles que semearam, que são tantos os que semeiam, de tantas as formas, e os corações querem ser recolhidos ao aprisco de Jesus, e através desses obreiros, ó Deus, que Tu preparas na Tua igreja, cada membro da Tua igreja é, Senhor Deus, o ministro da Tua palavra, é um ceifeiro de almas para o Teu rebanho, Senhor. Por isso, Senhor Deus, nós invocamos a inspiração do Teu Espírito Santo, enchendo os corações dos Teus servos, no despertamento, num avivamento, porque a Tua palavra diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Teu Santo Espírito. E assim, ó Deus amado, é que nós desejamos que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, mova o coração, faça com que, ó Deus, haja um despertamento e sejam gerados colhedores dos frutos que já estão maduros para a Tua casa, para o Teu rebanho, para o Teu aprisco. Ó Deus, e esse dia nós colocamos nas Tuas mãos, colocamos nas Tuas mãos agora o pastor Éder, para a mensagem desta manhã, para que seja uma mensagem inspiradora, uma mensagem que toque os corações, uma mensagem que auxilie os Teus servos a prosseguirem, Senhor Deus, avante da Tua obra. Dá-nos, Senhor Deus, a Tua paz, a Tua presença, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa a escola dominical, abençoa o ofertório que vamos ter, Senhor Deus, para que assim alegre-se o Teu Espírito Santo através do Teu povo. Fica conosco, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se com a palavra do pastor Éder. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. O texto que nós estaremos lendo foi o texto que começou na nossa célula sexta-feira, na casa da minha. Nós nos reunimos toda sexta-feira, a partir das 20 horas. Eu tenho que confessar aos irmãos que isso é uma bênção muito grande, tanto para mim que dirijo, como para aqueles que participam. Uma edificação muito boa, um crescimento
bacana mesmo da parte de Deus. E o texto que nós vamos usar está lá em Lucas, capítulo de número 2. Falei capítulo de número 2, Henrique. Você estarei lendo o verso 25 ao 32. Gostaria de convidá-los a ficar em pé? Reverência à palavra de Deus, vamos ler. Lucas, capítulo de número 2, o verso 25 até o verso 32. A santa palavra de Deus diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele, ou sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o que a lei ordenava, ele então tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a sua palavra está diante de nós. O nosso desejo é que ela faça aquilo pelo qual ela está destinada a fazer, transformar a vida de pessoas que confessam o seu nome. Nós estamos aqui reunidos em teu nome e por causa do Senhor. Tenha a oportunidade de nos mudar, de nos transformar, de nos edificar, de nos responder. A tua palavra serve para isso que ela é destinada a nós, ligada a nós, ensinada a nós. Então que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir a tua voz, diferenciar a tua voz diante de tantas vozes que existem no mundo, saber que a tua voz é única e é a tua voz que nós queremos obedecer, praticar aquilo que entendemos ser tua vontade. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Pode ser sentado. Se fôssemos comparar a eternidade com o tempo, a gente chegaria à conclusão de que a vida ela é muito breve. Por mais que pessoas durem 90, 100, 120 anos, diante da eternidade, a vida ela é muito breve, ela é muito curta. Começa agora, como vai dizer o próprio Senhor, como uma folha que nasce pela manhã e que à tarde ela murcha. É assim que ele exemplifica, é assim que ele escreve o que é a nossa vida. Por mais que alguns tenham uma vida muito longa, essa vida muito longa ainda é breve, diante da eternidade, diante daquilo que já era o projeto do Senhor para a nossa vida. Os dias, às vezes, eles nos parecem que é abreviado, que é reduzidos. Também isso é a palavra do Senhor. No final dos tempos, os dias serão abreviados. E que por mais que cada dia seja bem vivida por nós, parece que viver muito bem esses dias abrevia ainda mais a nossa partida. Quanto mais a gente se ocupa em viver bem, porque aí está a grande beleza da vida, saber aproveitar bem cada detalhe dela, por mais que a gente aproveite cada detalhe da vida, parece que esse aproveitamento abrevia cada vez mais a nossa partida. Ou seja, a nossa partida ou a nossa passagem antecipa inclusive o nosso itinerário até uma outra realidade que nos espera. E para todos nós aqui, acredito eu, que essa realidade é os céus. Então a vida é breve, por um lado, só que não é breve por ser breve. Às vezes somos nós que a usufruímos mal. Tem pessoas que passam pela vida e não têm a capacidade de experimentar aquilo que ela tem de melhor, porque parece que a vida é cinzenta, esquece de perceber o colorido da vida, que foi Deus quem criou assim. Então vamos aproveitar a vida a cada minuto que Deus nos concede viver, aproveitar, viver bem, ser capaz de tornar que seja rápida, mas bem aproveitada. Essa é a grande dificuldade.
cheio de vida, a tirar a própria vida. Pessoas que edificam vidas, mas ao mesmo tempo não se sentir edificado na sua vida. Não dá para entender algumas coisas. Essa interrogação fica. A gente não sabe o que causou aquelas mortes, mas a igreja dele sabe. Aquela interrogação que ficou na consciência, né? A polícia não sabe, mas a igreja sabe. Levou o pastor àquela conclusão. O que leva uma pessoa a viver a vida com um cinzento, não aproveitá-la também? Sabe? Aqui para nós, eu não sei, mas o que não faz ser a vida breve, embora seja breve, talvez seja aproveitada da melhor forma possível, aproveitar a vida como bela, como é bela Deus nos deu essa vida. Então, esse caminho que chamamos de vida, às vezes nós temos o privilégio de encontrar em nosso caminho pessoas que exalam a beleza, exalam a ternura, a doçura, o amor que tem ao próximo, porque amar a Deus e não amar ao próximo, esse amor está equivocado. É impossível. É impossível não ter um desenvolvimento do amor se não for atingido ao próximo. Pessoas que não são produzidas, que não são moldadas por essa sociedade perversa como a nossa. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que a gente pergunta, essa gente veio de outro lugar, veio de outro planeta. Não é possível, diante de uma sociedade como esta, elas serem assim. O que as torna dessa forma? O que as diferenciam? A gente sabe que esse tipo de pessoa, essa gente que marca a vida das outras pessoas, são pessoas que são construídas pelo próprio Deus. É Deus que gera esse tipo de gente. É Deus que forma essa qualidade de pessoa que a gente não encontra numa sociedade como a nossa. O livro de Hebreus, ele, no capítulo de número 11, nós temos uma lista enorme de homens que foi uma bênção para a humanidade. Homens que não são produzidos por uma sociedade, mas o próprio Deus que produz. É o próprio Deus que faz essa qualidade de gente. E o verso 38 vai dizer, desse capítulo número 11, homens dos quais o mundo não era digno. Aí você pensa, mas não era digno, então o mundo amou esse tipo de gente. Não. Se você for ver a história de cada um, o Isaías, por exemplo, foi cerrado no meio. O Paulo decapitado. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Só que ao mesmo tempo que a sociedade julga esses homens como indignos, a Bíblia fala que esses homens, o mundo não era digno deles. Então o que diferencia, o que traz a qualidade do tipo de gente assim? É Deus quem forma, é Deus quem produz, é Deus quem constrói, é Deus quem ergue algum tipo de pessoa que muda a vida de outras pessoas. Existem pessoas que só aparecem no nosso cenário, que chamamos de vida, para modificar completamente a nossa vida. Muito rápido. Eu tenho uma, por exemplo, que foi divisor de águas na minha vida. A única coisa que eu sei desse homem é que é o nome dele, Antônio. Sem mais nada. O pregador da Praça da Sé. Foi 10 minutos. 10 minutos que mudou a minha vida completamente. Então essas pessoas aparecem de vez em quando na vida da gente e transformam a vida completamente. Muito rápido. É esse tipo de gente que eu estou falando, que o autor de Hebreus fala que o mundo não é digno. Só que o mundo não vê como digno, mas o céu reconhece como sendo digno, inclusive tira do mundo, porque o mundo não é digno desse tipo de gente. Pessoas que passam por nós e deixam sua marca, ou suas marcas. São esse tipo de pessoas que aparecem a nós e nos muda a vida completamente. Pessoas sem nomes, pessoas que nós não sabemos de onde vêm, como diz o próprio texto de João, e nem para onde vai. Pessoas que talvez o termo iluminados encaixaria muito bem na qualidade delas. Iluminadas. A gente coloca uma aspas aqui, que tem várias interpretações do termo iluminação. Mas pessoas que esse termo iluminados encaixaria muito bem, porque são pessoas produzidas pelo Espírito e dirigidas por Ele. E quando dirigida por eles, atinge a nós. E nós somos completamente modificados por causa desse tipo de gente.
Então, Simeão, que a gente leu agora, é uma dessas pessoas. Pessoas que nós podemos chamar de iluminados, como eu disse. Pessoas que Deus tem em suas mãos e que só apresenta a outras pessoas para fazer a diferença. Pessoas desconhecidas por todos, mas muito bem conhecidas por Deus. E Deus também sabe que com esse tipo de gente Ele pode contar. Sabe aquelas pessoas que você não sabe o nome, que você às vezes nem considera como sendo especiais, mas é essas pessoas que Deus fala assim: essa que eu posso contar. Com aquele papagaio, né, pastor? O papagaio, vamos fazer? Isso daí, aquele que se mostra iluminado demais, tem esse brilho. Mas aquele que Deus sabe que é iluminado, porque Deus quem formou, Ele sabe que com essa gente Ele pode contar. E que no momento de crise nós também sabemos que podemos contar. Eu de vez em quando eu fico prestando atenção como é que é a vivência do homem de hoje, né? Esses dias eu peguei o metrô lotado, só cabia o meu pé. Quando coube o meu pé eu entrei dentro do metrô. Mas ao mesmo tempo lotado de gente, eu percebi em minha volta, nenhuma dessas pessoas eu posso contar. Eu estou lotado de pessoas em minha volta, mas parece que eu estou sozinho. Só que existem pessoas que a gente sabe que quando o calo aperta, a gente pode contar. Quando a crise ela assola a nossa vida, a gente sabe o nome que a gente lembra. Deus é a mesma coisa. Tem gente que Ele tem em suas mãos. E esse tipo de gente ele pode ser contado. Simeão pode ser escrito em uma dessas pessoas. No verso 25 diz o seguinte: que havia em Jerusalém certo Simeão. Verso 25 do capítulo 2 que a gente leu. E aparentemente esse Simeão é um homem completamente desconhecido e que aparece em cena somente nesse capítulo aqui. Se vocês forem olhar os versos anteriores, não tem Simeão. E nos versos posteriores, cadê o Simeão? Ele só aparece a princípio no verso 25, aparentemente como um homem sem nome, sem identidade. Um homem que aparece em cena e é completamente desconhecido. Uma coisa que sabemos ao seu respeito é o seu nome a princípio, e algumas qualidades que ele trazia em sua vida, e uma promessa que ele traz também. 3 coisas: a gente sabe de Simeão, um nome, qualidades da vida e uma promessa que ele traz. Um homem que é mencionado nesse único capítulo e que é logo esquecido nos capítulos posteriores. Você não encontra mais ouvir falar de Simeão aqui. É muito rápido, sabe? Aquele 10 minutos do Antônio na Praça da Sé. Apareceu um flash, acabou, foi embora, foi esquecido, mas mudou completamente a vida da sociedade. Um homem que só é mencionado nesse único capítulo e depois é esquecido. Simeão, uma personagem que nada sabemos sobre a sua vida antes desse verso e que nada é nos dado saber depois desse verso. Acabou Simeão. Quem foi Simeão? Um homem desconhecido que deixou marcas na vida de um casal, Maria e José, e na vida de um povo, porque ele traz uma promessa. Quem foi o Simeão? Um tipo de ser humano que passa pelo caminho das pessoas e deixa suas marcas. Lembrado, o que marcou. Talvez o grande legado que a gente deixe, que a gente possa deixar para a nossa sociedade é isso, né? Marcas na vida de pessoas. Bens. Se for depender de mim agora, só livros. Talvez seja uma grande marca, né? Um grande benefício. Mas se tem uma coisa que me preocupa de vez em quando em deixar para aqueles que ficam, é um legado. Talvez uma vida bonita, como deixou o Simeão, uma vida bela, uma vida que a gente lembra. Todas as vezes que eu vou naquele salão da mocidade ali, tem uma pessoa ali que marcou a história dessa igreja. Na verdade, 2 pessoas. E que a gente, quando olha, a gente lembra da vida que elas levaram. Isso marca, isso vai ficar para a história. Já está na história e vai continuar a história. Passar por essa vida, deixar o nome, deixar a vida como exemplo, deixar um legado, talvez seja essa a nossa grande preocupação. E Simeão fez isso. Deixou marca na vida de um casal, deixou marca na vida de um povo. Quem foi o Simeão? Um modelo de gente que passa pela gente e que precisa ser imitado. Como eu falei, a vida ela é muito breve, ela é muito curta.
E o que nós iremos deixar como herança para aqueles que ficarem? O que de mais valoroso podemos deixar para os nossos filhos, os nossos netos, para os garotos da nossa comunidade, para aqueles que ficarem? Diante dessa pergunta, dessas inúmeras perguntas que a gente fez aqui, o desconhecido Simeão nos oferece a sua própria vida como exemplo de uma herança a ser deixada. Mas para que a nossa vida seja digna de imitação como foi a de Simeão, é necessário observar na vida de Simeão alguns detalhes importantes. O primeiro deles é uma pessoa justa, como foi. Só ver novamente o verso 25. No verso 25, Simeão agora é conhecido não mais pelo seu nome, que era somente o nome de Simeão. Agora ele é conhecido pela vida que leva. Uma das qualidades que faziam parte da sua maravilhosa personalidade era a justiça. De longe, identificava Simeão como um homem justo. Ser justo era uma das qualificações que se tornaram eternas. Todas as vezes que a gente lembra do Simeão, uma das lembranças que a gente tem é que ele era justo. Marcou a vida. A justiça era uma das qualificações que eternizaram a vida de Simeão a todos aqueles que leram o Evangelho. O desconhecido Simeão aparece em nossa memória por causa do seu caráter justo que lhe acompanha. E agora, o que seria ser justo, né? Ser justo é relacionar-se corretamente com Deus pela fé. A princípio. Lá em Romanos 17 vai dizer que o justo vive por fé. Então, o ponto de partida da justiça é relacionar com Deus dignamente. E a fé é capaz de produzir isso. Olhar para Deus com a dignidade e viver com Deus dignamente. Isso é ser justo. Relacionar-se com Deus corretamente corresponde às motivações dentro de nós. Antes de fazer alguma coisa, eu sinto pensar alguma coisa. E aí depois eu vivo. Que nos leva a servi-lo, que nos leva a amá-lo, que nos leva a respeitá-lo. Então, corresponde às nossas intenções quando buscamos. Isso é ser justo. É saber, peraí, eu busco a Deus, mas qual é a intenção desse buscar? O que eu busco a Deus? Eu busco a Deus pelos bens que Ele pode me dar somente? Também é. Mas é somente por isso? Ou existe alguma coisa maior do que isso por trás? Existe um amor que me move, que me movimenta, que dá sentido, mesmo quando Ele me diz não? Será que eu ficaria irado com Deus quando eu peço, se eu abro aquela porta e Ele não abre? Se eu buscar somente os seus bens, eu vou ficar irritado com isso. Agora, se tiver alguma coisa de maior por trás de tudo isso, eu vou saber que o não dele, inclusive, é um bem para mim. Que não abre algumas portas para nós, porque Ele sabe o que está por trás da porta. Pode estar alguém armado, querendo nos pegar, pode estar um buraco enorme para nos estragar. Por que Ele não abre algumas portas? Por isso que eu comecei a nossa mensagem orando para que a gente possa ouvir a voz de Deus e saber qual que é a voz dele diferenciada. De vez em quando a gente ouve a voz do coração e pensa que a voz do coração é a voz de Deus, porque a voz do coração sempre diz alguma coisa positiva daquilo que a gente quer, né? O coração nunca diz o contrário. Eu estou sentindo no coração que já deu meu tempo aqui com os irmãos, eu estou indo embora. Sentir no coração isso. Se o coração do homem é mais enganoso e corrupto, se eu permitir que o meu coração determine a minha ação, as minhas decisões, eu vou estar perdido. É por isso a necessidade de saber, Deus, qual que é a tua voz? Diferencia a tua voz, inclusive, da voz do meu coração. Porque o meu coração é enganoso, corrupto. Se eu fosse seguir a voz do meu coração, eu não estaria aqui hoje. Enganoso. Saber diferenciar essa voz é o que nos faz ser justos, como fez o Simeão. Porque a justiça é uma vida correta com Deus. É saber que a vontade de Deus é melhor e que Ele se submeter a essa vontade. Exatamente o que fez Simeão. Ele tem uma promessa aqui. É engraçado que esse homem tem uma promessa que é feita. Mas sabe quando se cumpre essa promessa? Quando ele está velho. Ele passou a adolescência dele inteira, a juventude inteira, a maturidade dele inteira. Quando ele está velhinho, ele continua ainda acreditando. Porque ser justo é ter a convicção de que o Deus que promete, Ele vai cumprir no dia dele, no tempo dele. E o tempo dele é diferente do nosso tempo, né? Ser justo tem a ver com o que
que há dentro de nós, que nos induz e que nos conduz a amá-lo, a reconhecê-lo como sendo nosso Senhor. Isso é ser justo. Simeão foi um homem que tinha Deus como fim em si mesmo. Sabe o que é ter Deus como fim em si mesmo? É saber que ter Deus já é suficiente para qualquer coisa. Quando Deus convida Israel lá em Amós, em Oséias, quer dizer, a dar um passeio no deserto, ele sabe que é no deserto que ele pode se revelar como Deus e que o povo pode enxergá-lo como Deus. Porque no deserto tudo cai por terra, né? No deserto aquilo que a gente achava que era Deus caiu por terra, não sobra nada. No deserto só sobra duas pessoas, eu e Deus. E aí o texto vai dizer em Oséias que Deus levaria a nação de Israel para o deserto, porque lá lhe falaria ao coração. No deserto as vozes são caladas, a única voz que sobra é a voz de Deus, e ela é inconfundível para cada um de nós. Eu sei quem está falando comigo. É engraçado que eu até conversando com os meninos que eu falo, a turma do curso segunda-feira, né? Os meninos, com caras, menino, moleques, menino, todos os meninos, né? Aos olhos de Deus, todo mundo é como criança. Aos nossos olhos não, mas aos olhos de Deus. E uma daquilo que a gente estava conversando sobre como a gente consegue ouvir a voz de Deus. Aí eu falei que eu só consegui ouvir a voz de Deus 2 vezes na minha vida, audível, né? Eu falei assim, isso aqui é a voz de Deus. A primeira foi na Praça da Sé. A segunda quando foi tomar a decisão para ministério. E aí depois a gente começa a ouvir Deus, mas pela sua palavra, por outras formas. Mas de forma audível foi somente essas 2 vezes. Na Praça da Sé eu até lembro como é que foi. Ouvi a voz, eu falei, essa voz aqui eu nunca ouvi, mas eu sei de quem é. Sabe quando o coração grita? Parece que é ele. E foi tão verdade aquilo que a vida foi modificada. Isso é indiscutível. 2 vezes. E Deus convida o povo a ir para o deserto, porque lá no deserto ele falaria ao coração. Ou seja, no deserto não existe outras vozes, só existe uma. É a voz que Deus que fala. É indiscutível. De vez em quando é bom dar um passeio no deserto. Embora o deserto seja um lugar espinhoso, né? Então, Simeão foi um homem que tinha Deus como seu último fim, e não como meio para chegar a um outro fim. Deixa eu explicar essa palavra. O que eu quero dizer é que, para homens como Simeão, Deus era o seu ponto de partida, como também o seu ponto de chegada. Deixa eu explicar. O que leva o homem justo a buscarem a Deus é o simples fato de Deus ser Deus. Existem motivações por trás? Pode até existir, mas a maior é Deus e o seu amor. É isso que torna pessoas justas. É isso que faz pessoas diferentes de pessoas. É isso que traz a pessoas qualidades como essa de Simeão, justos, e que é lembrado por todos posteriormente. Se queremos ser justos, devemos procurar em nosso pensamento, motivação e ações obedecer a Deus, ou obedecer aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. A palavra de Deus não é para ser decorada, é para ser obedecida, vivida, praticada. É isso que nos faz diferente. É isso que nos traz essa qualidade de justos. Então, se queremos deixar um legado, deixar uma marca àqueles que ficarão quando nós partirmos, além de ser justos, Simeão nos ensina que também devemos ser tementes a Deus. Olha o verso 25 novamente. Está lá presente. Essa é uma das qualidades mais nobres que um ser humano possa ter: temer a Deus. Se existe uma coisa que nos enobrece, é essa capacidade de temer a Deus. Nos faz diferente, nos faz único. Temer não é somente no sentido de apavorar-se diante de Deus, embora o apavorar-se também seja uma das expressões do temor de Deus, como fez Isaías, por exemplo. Ele viu Deus e a sua reação foi: agora eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor. Não é somente esse sentimento de pavor, mas é muito mais do que isso. Temer a Deus não é somente sentir pavor como sentiu Paulo no caminho de Damasco. Deus provejou aquele homem, ficou arrepiado quando confessou que era Senhor. Então não é nesse sentido de pavor somente, mas pessoas que temem a Deus, como Simeão, o respeitam, reverencia profundamente,
Sabe que Deus é o oleiro que constrói o barro. Sabe que Ele é o Senhor da história. Sabe que cada passo que a gente dá, só damos porque Deus permite que isso aconteça. Temer a Deus é reverencial. É saber que os seus caminhos é melhor do que os nossos. É colocar Deus em primeiro lugar. É saber que Ele que traz o sentido para a vida, porque é Ele que constrói a nossa vida com suas mãos santas. Aí aquela expressão de Paulo, será que tem o oleiro, o barro, poder maior do que o oleiro? De pedir que, como deve ser feita a sua vida, como deve ser construída a sua história? Essa é uma pergunta retórica que Paulo faz, que ao mesmo tempo é irônica. Será que tem o barro poder sobre o oleiro? Claro que não. É o oleiro que começa a dar sentido a esse próprio barro. Pessoas que temem a Deus são marcadas não somente em sua história, mas também marcam outras histórias. É só você dar uma olhadinha na vida de Simeão. Quantas pessoas ele marcou? Ele marcou a princípio. Ele marcou a princípio um casal. José e Maria. Depois de um casal, ele marcou uma nação. E depois de uma nação, ele marcou toda a humanidade. Porque ele vai dizer que o Cristo que ele está vendo seria uma bênção para toda a humanidade. Temer a Deus é uma marca de uma vida que deixa marca em outras vidas. Temer a Deus é respeitá-lo na terra como ele é respeitado nos céus. Temer a Deus é o teu sentimento e o pensamento de que Ele é Deus e que eu sou apenas um barro. A minha vida se submete a Ele. Então, se nós queremos deixar marcas na vida de pessoas que vão ficar, além de temer a Deus e além de ser justo, nosso coração tem que ser repleto de esperança. Interessante que essa esperança não é a mesma esperança mundana, porque a esperança mundana ela acaba quando não acontece. Mas a experiência divina, a esperança divina é aquela esperança contra a esperança. Ela vai além. Mesmo que tudo diga o contrário, mantém o coração ainda firme. O desconhecido Simeão, que viveu em Jerusalém, além de ser justo, temente a Deus, foi o homem que transpirava a esperança. A palavra esperança traz em sua essência a fé também. Se por um lado a fé é a prova das coisas que se espera, é a convicção de fatos que não se veem, a esperança é a força que mantém viva essa prova e essa convicção. Como todos sabem, foi a esperança que fez de Abraão pai de uma grande nação. Ele teve uma promessa quando? Essa promessa não se cumpriu. O que fez esse homem pai de uma grande nação foi a esperança que ele teve no coração. Foi a esperança no coração de Moisés que deu a ele o que deu a ele a obrigação de libertar um povo. 40 anos no deserto, depois mais 40 anos, depois mais 40 anos, 120 anos para chegar à terra prometida. Se não é um coração movido por esperança, esse homem tinha abandonado. Então é a esperança no coração de Moisés que fez dele libertador de um povo. Foi a esperança no coração de Davi que fez Davi um rei. E esse garoto ele é ungido como rei muito novo. Passa anos e anos e cadê o trono do Senhor? O Saul quer me matar, os filisteus estão tentando me matar, o meu próprio filho está tentando me matar. Cadê a esperança do trono? Então é a esperança no coração de Davi que fez de Davi um rei. Exatamente essas qualidades que nós encontramos na vida de Simeão que precisa ser transferida a nós. A esperança fundamentada no que Deus disse. O que Deus disse a Simeão, se você for olhar o texto? Deus disse a Simeão que ele não morreria enquanto os seus olhos não vissem o Cristo, que era o Salvador do mundo. Meus irmãos, se Deus ele prometeu, e se de fato foi Deus que prometeu, não foi o teu coração que está querendo, tranquilo que se ele prometeu, ele cumpre. Se ele prometeu salvar um esposo, uma esposa, ou um filho que está distante, precisam voltar, se ele trouxe essa promessa, ficar tranquilo que ele vai cumprir, só que é no tempo dele. Que a gente precisa ter um coração esperançoso. Saber que aquele que começou a boa obra terminará ou concluirá até o dia de Cristo. Deus não é um ser que volta atrás da sua palavra e cumpre. E às vezes ele é muito severo quando ele determina em sua palavra. Moisés tocou na rocha. Ele falou assim: você não vai entrar na terra.
A única pessoa, aos meus olhos, a única pessoa digna de entrar naquela terra era o Moisés. E porque ele fez uma coisa que Deus não entendeu como sendo benéfica, Deus trouxe uma palavra para aquele homem: você não vai entrar na terra. E poderia interceder à vontade, a palavra de Deus não muda. Firme, acontece, e ele acabou entrando na terra. Então, se Deus prometeu, fica tranquilo que ele vai concluir. O problema é a nossa ansiedade, né? A ansiedade que nos é dada é por causa do tempo. A gente sabe que o tempo é breve, que a vida é curta. E se ele não cumpre, a gente fica perguntando: Senhor, e aí aquela promessa? Como o tempo dele é diferente do nosso, isso nos inquieta. Isso nos traz ansiedade. E a gente acaba trocando os pés pelas mãos, como fez o Abraão. O Senhor me fez uma promessa, mas ela está demorando. Na verdade foi a Sara, né? Então vamos cumprir essa promessa agora. Casa com Agar. Trocou os pés pelas mãos. Até hoje nós temos o resultado daquela ajuda que fizeram a Deus. Árabes e judeus até hoje brigando. Os ismaelitas, os árabes e os judeus de Isaac. Até hoje essa briga é por causa de uma ajuda a Deus. Então, meus irmãos, se queremos deixar uma marca de uma vida em outras vidas, algumas questões precisam ser observadas. E a pessoa de Simeão nos traz a clareza de quais são. Algumas delas. Ele primeiro falou de uma vida justa. E justiça é além daquilo que a gente consegue perceber no mundo aqui embaixo. Você sabe que para Deus a justiça ela tem que ultrapassar a dos fariseus e publicanos. Uma vez perguntaram para Paulo o que seria o contrário de roubar. Para nós o contrário de roubar é não roubar. A nossa justiça é assim. Para Deus o contrário de roubar é trabalhar e com aquilo que tem dar àqueles que não têm. Isso é o contrário de roubo. É ter condições para ajudar aqueles que não têm. Olha só como a justiça vai além. Em segundo lugar, para deixar um legado de uma vida bonita, a gente precisa ter um temor a Deus. Eu lembro de um pai que falava isso: só deixei uma coisa para o meu filho, e que eu acho que eu deixei dele: uma vida de temor a Deus. As filhas do Dr. Shed, do professor Shed, uma vez testemunhando do pai, o Shed deve estar com quase 80 anos. O Shed teve uma vida de temor a Deus. E a filha dele falou assim: olha, eu só sei que meu pai peca porque a Bíblia diz. Porque no meu pai eu nunca vi nada que denegrice a imagem dele. É o legado que ele deixou. Olha só, ele deixou para as filhas uma vida de temor a Deus. Aquilo ali, sobre infidelidade do pai, nenhum dos seus filhos teria coragem de dizer, porque ele deixou uma vida bonita. Um legado. De todas as coisas que ela poderia lembrar do seu pai, ela lembrou: o meu pai teve uma vida íntegra, justa, ele temia a Deus. E por último, um coração cheio de esperança. Né? E aí, se você for olhar como é que é a cena do Simeão, e nas suas últimas palavras, já velhinho, porque ele estava velhinho, ele pega o menino Jesus nas mãos e diz assim: Senhor, agora o Senhor pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. A esperança do homem estava somente ali. Deus esperou o final da vida do homem para cumprir a sua vontade. Se Deus prometeu, ele cumpre. É só ter paciência e saber ouvir a voz do Senhor. Deus nos abençoe grandemente. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te louvar pelos exemplos que nós encontramos em tua palavra, em pessoas que são dignas de ser imitadas porque imitaram o Senhor Jesus. Que o Senhor nos auxilie nas dificuldades que temos, que o Senhor retire de nós obstáculos que nos impedem de ter uma vida assim tão desejada por nós. Que o Senhor construa dentro de nós essa vida que vai marcar outras vidas, e que a nossa vida seja um testemunho do teu reino aqui na terra. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Uma pausa. Amém, irmãos?
identificar com o Senhor é muito importante ter essa natureza. Meus irmãos, vamos agora ao nosso ofertório. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, ele diz assim, que Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que oferta com o coração aberto, com o coração alegre, sabendo que está fazendo uma grande obra, quando está sustentando a sua igreja, auxiliando no progresso da sua igreja. Nós vamos entoar o hino 430, enquanto os irmãos vão trazer seu dízimo, a sua oferta alçada. Hoje nós começamos o curso de líderes. Aqueles que querem fazer o curso, é só dirigir a sala aqui do lado, e nós estaremos lá para recebermos. Os primeiros 10 que chegarem serão matriculados, os outros passarão para a segunda turma.
cantar a nossa canção, mas à luz de palmas, tá? Mas antes de nós fazermos isso, eu gostaria de chamar a irmã Silene, que a gente nem orou, fez aniversário semana passada, né? Eu gostaria de orar pela senhora, além da irmã Silene, mais alguns aniversários que estão presentes, né? Nós vamos orar, pedir ao Carlos, vamos estar mesmo, meu Carlos, por gentileza, por favor, que você ore na vida de nossa irmã, que Deus abençoe mais, irmã de vida. Nós vamos ficar de pé para a gente cantar. Lembrando que a parte dos homens é a parte dos homens. Vocês lembram da parte dos homens? Vou mostrar por gentileza, nos auxílios. Leva, por favor. Então vamos nas palmas, né? Não sei como é que vai iniciar, mas agora só ela vai iniciar por nós. Olha só, deixa eu ver se eu lembro. Olá, né? Lembra? Olá. Estão fazendo isso? Não, vai na transição. Se com você
de agora. Então vamos orar mais uma vez e estamos todos divididos. Senhor, fica conosco nesse momento de escola bíblica dominical, que a gente possa aprender do Senhor, aquilo que o Senhor tem a se revelar a nós. Nós te agradecemos por essa oportunidade, essa rica oportunidade de ter esse momento no domingo, de estudar a Tua Palavra, de estudar o Senhor para o nosso crescimento. Que o Senhor abençoe também a vida do pastor Carlos, que iniciará esse curso de liderança. Que o Senhor desperte nos corações aqueles que já são líderes e aqueles que também têm o desejo de ser. Que esse curso é para auxiliá-los, a formá-los. Então que o Senhor abençoe a cada um deles. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Podemos dividir.
estabeleceu aqui um esquema, soltar para dizer.